A chuva fina e fria de novembro parecia lavar a fachada vitoriana da casa, mas não conseguia limpar o cheiro de tragédia que pairava no ar. Faziam exatamente 6 meses desde o acidente na rodovia BR-101. O carro de Marcelo, marido de Aurora e pai de Lívia, havia sido atingido por uma carreta desgovernada. A perda não foi apenas emocional, foi financeira, e como Aurora descobriria em breve, um golpe arquitetado de forma perversa. Aurora, uma mulher de 40 e poucos anos que a dor havia envelhecido prematuramente, estava sentada à mesa da cozinha, os dedos esmagando uma xícara de porcelana fria. Ela olhava para a pilha de documentos sobre o tampo de mármore, a notificação final de execução hipotecária. Eles tinham 3 semanas. 3 semanas para pagar 1,5 milhão de reais ou perderiam a única coisa material que representava a vida feliz que tiveram. Aquela casa. O seguro de vida de Marcelo havia sumido. Pior, havia sido transferido meses antes de sua morte para uma conta bloqueada, gerenciada por sua irmã mais velha e única herdeira legal, Bettina. Bettina. O nome amargo subiu à garganta de Aurora como fel. Bettina era a personificação da inveja silenciosa. Sempre ressentida com a felicidade e o sucesso financeiro de Marcelo e Aurora, ela havia esperado pacientemente o momento de atacar. O testamento, convenientemente redigido após uma briga familiar há anos, dava a Bettina total controle sobre todos os bens e ativos não conjuntos de Marcelo, o que incluía o seguro de vida e, crucialmente, uma cláusula ambígua sobre a dívida da hipoteca. Naquela manhã, o Dr. Fonseca, o advogado da família, havia sido claro, embora constrangido. Bettina tinha o direito legal de exigir o pagamento imediato da hipoteca, que estava no nome de Marcelo e havia sido renegociada pouco antes do acidente. O valor era inatingível para Aurora, cujo único patrimônio era uma pequena loja de antiguidades que mal cobria os gastos mensais. Sua única chance, Aurora, o advogado suspirou, é provar que o testamento ou a transferência do seguro foram feitos sob coação ou com falta de capacidade. E, francamente, Bettina é muito esperta. O pior de tudo era a culpa. Aurora havia implorado a Marcelo para que revisasse o testamento após eles se reconciliarem, mas ele havia adiado. Sempre adiando. A porta da sala se abriu e Bettina entrou sem sequer se dar ao trabalho de bater. Ela estava vestida em um casaco de pele de ovelha, novo, caro, e carregava uma bolsa de grife, um contraste chocante com a miséria que cercava a Aurora. «Bom dia, Aurora», disse Bettina, a voz fria e polida, cada sílaba calculada para infligir dor. «Vejo que recebeu o ultimato. 3 semanas. É uma pena, uma casa tão bonita. Minha ideia é transformá-la em um spa de luxo. A localização é perfeita». Aurora levantou-se, as mãos cerradas em punhos brancos. «Você sabe o que está fazendo, Bettina. Você sabe que Marcelo nunca quis isso. Você tirou o seguro». Bettina riu, um som seco e desagradável. «Eu administro os bens, querida, legalmente. E honestamente, é a única maneira de salvar a honra da família, livrando-se dessa dívida. Você e Lívia devem se mudar para um apartamento menor, mais adequado à sua nova realidade. A vida de luxo acabou. Você está me tirando a casa, Bettina. A casa onde sua sobrinha cresceu». Aurora sibilou, a voz baixa de fúria contida. «E é sobre Lívia que eu vim falar», Bettina disse, ignorando a fúria de Aurora e sentando-se com a elegância forçada de quem está no controle. Ela tirou um envelope selado da bolsa. «Eu tenho a solução para o seu pequeno problema financeiro, Aurora. A solução para a hipoteca». Aurora sentiu um arrepio. Ela sabia que qualquer coisa que viesse de Bettina teria um preço mais alto que dinheiro. «E qual é o seu preço?» Aurora perguntou, a voz quase um sussurro. «Não é meu, é do destino». Bettina sorriu. «Meu cliente, o Sr. Vasconcelos, é um magnata do setor de tecnologia. Ele é exigente, digamos assim. Ele tem um filho, Alexandre, que precisa urgentemente se casar para selar uma fusão de negócios em Mônaco. Alexandre bom, ele tem suas peculiaridades, mas é o herdeiro.
Eles estão procurando uma noiva jovem, bonita e com uma boa história de família tradicional. Sem dramas, obediente, mas que traga um toque de inocência. Ele precisa de uma noiva de fachada por 5 anos. O contrato de casamento é rigoroso, mas o pagamento é espetacular. O Sr. Vasconcelos paga a hipoteca, com juros, na hora. A condição é que a noiva parta em 2 semanas. Aurora cambaleou para trás, atingida pelo choque. O ar parecia ter sido sugado de seus pulmões. Você está louca. Lívia tem 22 anos. Ela tem a faculdade. Ela tem a vida dela, os sonhos dela. Sonhos destruídos, querida. Bettina corrigiu, a voz sem emoção. Você não tem como pagar. Lívia tem 2 opções. Viver na rua com uma mãe falida, assistindo a hipoteca se transformar em um espada-tia, ou se casar por 5 anos com um homem rico, salvar o lar de sua infância e garantir um fundo fiduciário que a deixará milionária ao final do contrato. Ela vai morar em Mônaco, Aurora. Pense bem, é uma viagem, um sacrifício, pelo lar. Você precisa convencê-la de que é a chance da vida dela e não a única opção. Você precisa da casa e eu preciso do favor do Sr. Vasconcelos. Não há outra saída, Aurora. O relógio está correndo. Bettina se levantou, a sombra de sua figura caindo sobre a mesa. Ela deixou o envelope branco e grosso, que continha fotos de um homem bonito, mas de olhar frio, e os termos iniciais do contrato. 3 dias para a resposta. Se não, despejo, Bettina concluiu, antes de virar as costas e sair, deixando o silêncio preenchido apenas pelo ruído da chuva e o peso da decisão impossível. Aurora caiu de joelhos. O envelope em cima da mesa brilhava como um artefato maligno. Ela olhou para a escada, sabendo que a qualquer momento Lívia desceria, radiante com seus planos de viajar para a faculdade no mês seguinte. Como ela faria isso? Como ela destruiria a vida da filha para salvar a própria? A injustiça da situação a sufocava. Ela não estava vendendo Lívia, mas estava forçando-a a um sacrifício que a faria sentir exatamente isso: abandono e traição. A luta entre o instinto de proteger o lar e o instinto de proteger a filha rasgava a alma de Aurora. O futuro de Lívia versus a memória de Marcelo e o lar. Lívia desceu as escadas assobiando, a mochila desgastada jogada no ombro. Tinha 22 anos, cabelos castanhos claros que caíam em ondas sobre os ombros e um brilho nos olhos que o luto não conseguia apagar. Estava prestes a embarcar na aventura de sua vida, um intercâmbio de 1 ano em Florença, Itália, para estudar restauração de arte. Sua partida estava marcada para dali a 2 semanas. Mãe, você está aí? Lívia perguntou, ao encontrar Aurora ainda prostrada na cozinha, o envelope de Bettina ao lado. Aconteceu algo? Você está branca como papel. Aurora levantou-se abruptamente, escondendo o envelope. Precisava agir rápido, antes que sua resolução vacilasse. A imagem da casa, o último refúgio da memória de Marcelo, estava em jogo. Sente-se, querida. Temos que conversar sobre a Itália. Aurora começou, a voz soando artificialmente suave. Lívia franziu a testa, a excitação se transformando em cautela. O que foi? A bolsa de estudos? Deu errado? Não, a bolsa está de pé. Mas surgiu uma oportunidade. Algo que pode mudar sua vida de verdade, Lívia. Algo que fará a Itália parecer pequena. Aurora sentou-se, forçando o corpo a relaxar, ensaiando a mentira que Bettina havia plantado. Seu pai... Ele tinha um grande amigo, um mentor no mundo dos negócios, o Sr. Vasconcelos. Lívia assentiu, confusa. O magnata, o que ele tem a ver com o meu intercâmbio? Ele não tem herdeiros diretos interessados no negócio em Mônaco. O filho dele, Alexandre, está prestes a fechar uma fusão gigantesca. Mas ele precisa de estabilidade social, uma noiva. Aurora mentiu, a culpa queimando-lhe o estômago. O Sr. Vasconcelos prometeu ao seu pai que se algum dia precisássemos de ajuda, ele estaria lá. Ele está oferecendo a você um contrato, um casamento de fachada por 5 anos. Pense bem, Lívia. Mônaco. Riqueza ilimitada.
Ao final do contrato, um fundo fiduciário que fará você ser a maior patrona de artes que este país já viu. Você poderia restaurar a Basílica de São Francisco se quisesse. Lívia levantou-se, incrédula. Um casamento de fachada? Mãe, do que você está falando? Eu tenho 22 anos. Eu vou para a Itália. Eu não vou me casar com um estranho por dinheiro, seja ele quem for. Este é meu sonho, não o abandono. E o que é esse sonho, Lívia? Um ano de estudo na Itália? E depois? Você volta para a nossa vidinha simples? Você acha que a restauração vai te dar o futuro que você merece? Pense nos recursos, nas conexões que você teria. Você seria imbatível. Aurora insistiu, pegando a mão da filha, implorando com os olhos. É uma viagem de 5 anos, Lívia. Um sacrifício. Mas você volta milionária, livre, com um futuro garantido. Seu pai teria ficado tão orgulhoso da sua visão. A menção do pai, Marcelo, foi o golpe baixo. O amor de Lívia por ele era uma fundação de sua vida. É a nossa chance de segurança, Lívia. Uma chance de ter o futuro que ele sempre quis para você. Aurora sussurrou, deixando que a esperança parecesse dominar o medo. Lívia recuou, balançando a cabeça, o brilho de Florença desaparecendo de seus olhos. Ela pegou o celular e digitou freneticamente. Precisava de um escape, de uma voz que a trouxesse de volta à realidade. Ligou para Mateus, seu melhor amigo desde a infância, o único que sabia de seus planos de casamento secreto quando voltasse da Itália. Ele te deu a hipoteca? A voz de Mateus estava alta e incrédula do outro lado da linha. Ele não estava ciente da hipoteca, mas percebia o desespero. Ele não... É um contrato de trabalho, de fachada. Lívia gaguejou. Eu vou me casar, Mateus. Em 2 semanas. Mônaco. Por 5 anos. Houve um silêncio cortante. Mateus era apaixonado por Lívia desde a adolescência, mas havia reprimido seus sentimentos para não arruinar a amizade. Ele sabia da sua obsessão pela arte. Você está vendendo sua alma, Lívia, por uma miragem. Mateus disse, a voz cheia de dor e traição. Você está jogando fora a Itália, o nosso futuro, tudo. Isso é o seu fim. Não conte mais comigo. A ligação caiu. A perda da amizade de Mateus foi um choque mais cruel do que as palavras de Aurora. Lívia se sentiu completamente isolada. Olhou para a mãe e viu o desespero por trás da fachada de esperança. Aurora precisava que ela dissesse sim. E se eu disser não? Lívia perguntou, o tom vazio. Aurora pegou o envelope de Bettina, as mãos tremendo. Você tem 3 dias para decidir, Lívia. Eu não tenho nada para te oferecer além desta casa. Por enquanto. Lívia subiu as escadas, sem olhar para trás. Seus sonhos de restauração em Florença, seus planos com Mateus, tudo estava em cinzas. Sua mãe havia trocado seu futuro por uma dívida. A semente da traição e do abandono germinava em seu coração. 2 dias se passaram no silêncio de um túmulo. Lívia se fechou em seu quarto, rodeada por livros de arte e telas inacabadas. Ela havia desligado o celular. Aurora, atormentada pela culpa, esperava. Olhava para o envelope, para o cheque de 1,5 milhão de reais que estava ali dentro, pronto para ser depositado, e para a foto de Alexandre Vasconcelos. Bonito, inatingível, um sacrifício de carne e osso. Na manhã do 3º dia, Lívia desceu. Ela vestia preto e não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma frieza endurecida. Eu aceito, mãe, disse Lívia, a voz baixa e controlada. Eu faço o casamento de fachada. Aurora soltou um grito abafado, uma mistura de alívio e dor excruciante. Ela correu para abraçar a filha, mas Lívia a impediu com um gesto. Não me toque, Lívia disse com uma calma assustadora. Eu faço isso pela memória do meu pai e para salvar esta casa. Mas entenda uma coisa, Aurora. Você trocou o meu futuro por esta casa. Você me abandonou para a riqueza, e isso é uma traição que eu jamais vou esquecer. Ela pegou o envelope e abriu o contrato. Seus olhos percorreram os termos. 5 anos de casamento, residência em Mônaco, sem contato íntimo, sigilo absoluto e, o mais importante, a cláusula financeira. Alexandre pagaria a hipoteca imediatamente e, no divórcio,
Lívia receberia 5 milhões em um fundo fiduciário. O que você vai fazer com tanto dinheiro, Lívia? Aurora perguntou, a voz embargada pelo arrependimento. Vingança, respondeu Lívia com um sorriso sem humor. Eu vou usar cada centavo para provar o que a tia Bettina fez, desmascarar o testamento e fazer com que ela perca cada centavo que roubou. E depois, eu vou comprar esta casa de volta e você nunca mais vai me ver. Essa foi a primeira vez que Aurora percebeu que não apenas havia perdido a filha para o casamento arranjado, mas a havia perdido para o ódio e para a vingança. O casamento foi rápido e discreto, em um cartório distante. Lívia estava linda em um vestido simples, mas parecia feita de gelo. Alexandre Vasconcelos era alto, com olhos que pareciam não ver nada e uma postura impecável, mas robótica. Ele mal olhou para ela, focado apenas na assinatura do contrato. Após a cerimônia, Lívia ligou para Mateus, seu antigo melhor amigo. Eu não vou para a Itália, Mateus. Estou casada. Partindo para Mônaco em poucas horas. Mateus atendeu, a voz fria. Eu te avisei, Lívia. Você escolheu. Adeus. A amizade estava quebrada, talvez irremediavelmente. Ainda naquela tarde, Aurora depositou o cheque. A casa estava salva. Bettina foi forçada a engolir a derrota e assinar a quitação da hipoteca. No aeroporto, o adeus foi doloroso. Lívia abraçou a mãe rapidamente, mas sem calor. Cuide da casa, mãe. É o que me restou. Lívia disse, o tom de voz cortante. Ela entrou na primeira classe, olhando para trás apenas uma vez. Aurora estava lá, sozinha e chorando. A imagem do arrependimento em pessoa. Lívia não via luxo em Mônaco, apenas uma prisão dourada. Seu novo marido era formal e distante, um empresário obcecado por números. Ela não era uma esposa, mas um acessório elegante. A partir daquele momento, sua vida tinha um único propósito: acumular o dinheiro da indenização e voltar para se vingar de Bettina. A vida em Mônaco era uma exibição vazia. A cobertura de Alexandre Vasconcelos na Avenida Princess Grace era um mausoléu de design minimalista e vidro, com vista para um mar que Lívia não tinha tempo ou vontade de apreciar. Ela era, a senhora Vasconcelos, uma boneca perfeita para jantares de gala e eventos beneficentes, onde sua beleza e silêncio serviam como testemunho da estabilidade de Alexandre. O casamento era rigorosamente de fachada. Alexandre a tratava com cortesia distante, como um item valioso de sua coleção. Ele viajava constantemente e, quando estava em casa, passava as noites em seu escritório, imerso em telas de computador. Para ele, Lívia era uma assinatura em um papel e o rosto certo na hora certa. O isolamento de Lívia era total. Ela não podia fazer amizades verdadeiras devido à cláusula de sigilo do contrato. Seus e-mails com Aurora eram frios e focados apenas na manutenção da casa. Com o tempo, as tentativas de contato diminuíram até se resumirem a um breve "tudo bem" mensal. O sentimento de abandono de Lívia solidificou-se. Sua mãe havia escolhido a casa, e o mundo havia escolhido o dinheiro. Para não enlouquecer, Lívia tentou reviver seus sonhos destruídos. Ela se matriculou anonimamente em cursos online de História da Arte, usando seu quarto de hóspedes como ateliê, mas a arte parecia vazia sem a paixão de Florença e a companhia de Mateus. O propósito de sua vida não era mais criar, mas sim acumular dinheiro para a vingança. No início do segundo ano, Lívia começou a sentir um cansaço avassalador. Não era o tédio do luxo, mas uma fadiga que a puxava para a cama, acompanhada por dores nas articulações e febre baixa persistente. Ela tentou ignorar, atribuindo ao estresse e à mudança de fuso horário. Em uma noite de gala no iate de um sócio, Lívia desmaiou. Alexandre a levou imediatamente a um hospital privado. O diagnóstico veio dias depois, após uma bateria de exames complexos. Lúpus eritematoso sistêmico, LES. Uma doença autoimune grave e crônica. O médico foi direto. Senhora Vasconcelos, o estresse emocional e o alto ritmo de vida agravaram a condição. É controlável, mas exigirá tratamento contínuo, imunossupressores e, principalmente, uma vida com menos estresse. Não há cura, apenas manejo. Lívia sentiu o chão sumir.
Seus planos de vingança e seu futuro fiduciário estavam agora sob ameaça. Se ela ficasse doente demais para cumprir as obrigações sociais do contrato, Alexandre poderia anular o acordo por quebra de cláusula e ela perderia todo o dinheiro do divórcio. A notícia da doença foi a pá de cal em seus sonhos destruídos. Ela não podia nem viver a sua prisão em paz. Ela foi obrigada a contar a Alexandre, que reagiu com a frieza de um empresário analisando um prejuízo. Isso é problemático, Lívia, ele disse, ajustando a gravata. O contrato exige que você esteja em plena capacidade de representação. Se você não puder comparecer a 70% dos eventos, o contrato será invalidado e você terá que devolver o adiantamento. Você quer que eu devolva a hipoteca da minha casa? Lívia perguntou, incrédula com a falta de humanidade. Não sou eu quem dita os termos, são os advogados. Você tem que gerenciar isso. E claro, a notícia da sua doença deve ser mantida em sigilo absoluto. Minha fusão depende da imagem de estabilidade e perfeição. Lívia percebeu a profundidade da traição da vida. Sua mãe havia a vendido por dinheiro. E agora o dinheiro a estava matando. O único conforto era o ódio silencioso por Bettina e a promessa de vingança. Em Petrópolis, a vida de Aurora havia se tornado um calvário silencioso. A casa estava salva, mas parecia vazia e fria sem a presença vibrante de Lívia. O arrependimento a consumia. Ela tentava se redimir enviando e-mails carinhosos, mas as respostas de Lívia eram curtas e distantes. Aurora se sentia diariamente a traidora que sua filha a acusava de ser. O alívio financeiro durou pouco. Assim que Bettina assinou a quitação da hipoteca, ela começou a trabalhar para garantir que a casa se tornasse insustentável de outra forma. Bettina convenceu o síndico do condomínio a aumentar drasticamente a taxa condominial, alegando reformas urgentes, que só beneficiavam sua própria propriedade. Em seguida, ela usou suas influências na prefeitura para contestar os impostos territoriais, forçando um reajuste que triplicou o IPTU da casa de Aurora. Os lucros da pequena loja de antiguidades não eram mais suficientes. Em meio a essa pressão, Aurora recebeu uma notícia devastadora. O doutor Fonseca, o advogado que a havia ajudado na negociação da hipoteca, ligou de Mônaco. Lívia havia tido uma crise séria de lúpus. Ela está controlada, Aurora. Mas os médicos foram enfáticos. Ela precisa de um ambiente menos estressante e, honestamente, ela precisa de você. A doença dela está ligada ao estresse emocional. O Dr. Fonseca explicou, a voz grave. E se Alexandre descobrir que ela não pode mais cumprir as obrigações de agenda, o contrato será desfeito. Ela perderá os 5 milhões. A culpa atingiu Aurora como um raio. A doença da filha era sua culpa. O estresse de um casamento forçado e o abandono estavam matando Lívia. Desesperada para arrecadar dinheiro rapidamente e voar para Mônaco, Aurora cometeu um erro fatal. Ela decidiu vender a coleção de joias de herança da família de Marcelo. Eram peças de valor inestimável, guardadas em um cofre na parede atrás de um quadro. Bettina descobriu o plano através da antiga empregada de Marcelo, que continuava a espionar Aurora por dinheiro. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto Aurora estava na loja, Bettina e um cúmplice entraram na casa. Eles não arrombaram, apenas usaram uma chave falsa que Bettina havia copiado anos antes. O objetivo não era apenas o roubo, mas a destruição psicológica. Quando Aurora voltou para casa, encontrou o quarto revirado e o cofre vazio. O sumiço das joias não era apenas uma perda financeira. Era a perda das últimas lembranças tangíveis da família. A polícia foi chamada, mas o roubo foi limpo, sem impressões digitais, e a porta estava intacta. O golpe de mestre de Bettina veio na manhã seguinte. Ela ligou para Aurora com uma voz de falsa compaixão. Que pena, Aurora. Ouvi dizer que ladrões levaram suas joias. Você não deveria ter falado para todo mundo que ia vendê-las. Pessoas de sua classe, infelizmente, são alvo fácil. Bem, agora você está sem dinheiro e sem suas memórias. Você vai precisar de um milagre para ir a Mônaco e ajudar Lívia. Aurora desmoronou. Ela estava no fundo do poço. A filha doente, o futuro da filha em risco, a casa novamente sob ameaça,
devido aos impostos, e agora, as memórias roubadas. Betina tinha vencido. O arrependimento de Aurora se transformou em uma raiva fria e resoluta. Ela não tinha mais nada a perder. Destruída pelo telefonema de Betina e desesperada pela doença grave de Lívia, Aurora sabia que a única maneira de salvar sua filha era provar a conspiração da tia. Mas como? Ela estava sem dinheiro, sem provas e sem credibilidade. Em um ato de desespero, Aurora foi até o antigo apartamento de Mateus. A amizade entre Lívia e Mateus estava quebrada pela escolha do casamento arranjado, mas Aurora se agarrava à esperança de que o amor que ele sentia por Lívia ainda existisse. Mateus abriu a porta, o rosto endurecido. Ele tinha desistido de Lívia, voltado à sua vida simples como professor de história em uma escola pública e tentado esquecer o sofrimento. "O que você quer, Aurora?" Ele perguntou friamente. "Lívia fez a escolha dela. Ela me traiu e nos traiu. Eu não tenho nada a ver com a riqueza de Mônaco." "Não se trata de riqueza, Mateus. Trata-se da vida dela", Aurora implorou, as lágrimas escorrendo livremente. Ela contou tudo. A verdade sobre o ultimato da hipoteca, o plano de Betina, o contrato de fachada e a revelação mais dolorosa, o diagnóstico de lúpus. "O estresse está matando ela, Mateus. Ela não pode se divorciar agora, porque ela perderá o fundo fiduciário e eu não tenho mais como pagar a dívida. Eu a vendi para salvar a casa, e agora o preço é a vida dela. Eu sei que traí vocês dois, mas por favor, você é a única pessoa que pode desmascarar Betina." A menção do lúpus fez o escudo de Mateus rachar. Ele sempre amou Lívia, e a ideia de que ela estava doente e sofrendo, sozinha na prisão dourada, era insuportável. A raiva que sentia por Lívia foi imediatamente substituída por uma fúria ardente contra Betina. "Você mentiu para ela, Aurora, mas Betina é a verdadeira culpada. Ela arquitetou isso." Mateus rosnou, o punho cerrado. "Qual é o plano? Eu sou um professor, não um detetive." Aurora limpou o rosto. "Precisamos de duas coisas. Provar que o roubo das joias foi orquestrado pela Betina, o que provaria má-fé e a destituiria da curadoria dos bens do meu marido. E mais importante, precisamos provar que a transferência do seguro de vida foi forçada ou feita com falsidade. Se conseguirmos isso, Lívia pode processar por danos emocionais e receber a indenização necessária para pagar o tratamento e o divórcio sem precisar do Vasconcelos." Mateus sentou-se pensativo. Ele ainda estava furioso com a traição de Lívia, mas a esperança, quando tudo parecia perdido, residia em sua capacidade de pensar de forma estratégica. Ele se lembrou de uma conversa. "O roubo eu não posso provar", Mateus disse, "mas o seguro..." O Marcelo tinha um contador particular, o Sr. Souza. Ele e Marcelo tiveram uma briga terrível meses antes do acidente. O Sr. Souza pode ter informações que ligam a transferência do seguro a Betina, mas ele sumiu de Petrópolis. Mateus aceitou o desafio. Não pela mãe, mas pela amizade quebrada que ele desesperadamente queria consertar, e pela chance de vingança contra a verdadeira vilã. Eles tinham uma aliada inesperada na forma de um contador desaparecido. O plano era simples, mas arriscado. Aurora venderia sua última posse de valor sentimental, o piano de cauda que Marcelo lhe havia dado, para pagar a passagem de Mateus para Mônaco. Mateus iria se infiltrar na vida de Lívia, fingindo ser o novo assistente do Dr. Fonseca, e ganharia sua confiança novamente. Ele agiria como seu protetor, enquanto, à distância, tentaria localizar o Sr. Souza. O tempo estava correndo contra eles. Lívia estava ficando cada vez mais fraca, e Alexandre estava prestes a tomar uma decisão contratual. A chegada de Mateus a Mônaco, disfarçado como assistente de pesquisa do Dr. Fonseca, foi o primeiro vislumbre de esperança que Lívia tinha sentido em 2 anos. No entanto, a visão dele também reacendeu a dor da amizade quebrada. Lívia estava no auge de uma crise de lúpus. O edema e o cansaço eram visíveis mesmo sob a maquiagem impecável. Ela havia perdido peso e seus olhos, antes cheios de vida,
estavam agora sombreados pela doença e pela amargura. Mateus foi levado à cobertura de Alexandre sob o pretexto de organizar o vasto acervo de arte do magnata. Quando Lívia o viu na sala, ela empalideceu. Mateus, o que você está fazendo aqui? Sua voz era baixa e cheia de suspeita. O Dr. Fonseca me contratou. Sabia que eu precisava de um trabalho e ele precisava de alguém que entendesse de catalogação de acervos antigos. Não se preocupe, é só um trabalho. Mateus mentiu com facilidade, estudando a fragilidade dela. Você me disse adeus. Disse que eu havia traído a nós dois. Lívia rebateu, seu tom endurecido. Eu estava com raiva, Lívia. E você realmente partiu meu coração. Mas você está doente. E eu não sou um monstro, Mateus disse, abaixando a voz para um sussurro que parecia quase uma confissão. Eu posso ter te abandonado na raiva, mas não vou te abandonar na doença. Pelo menos me deixe te ajudar com isso, Sra. Vasconcelos, pelo tempo em que fomos amigos. A menção à doença e a sinceridade da dor em seus olhos quebraram a resistência de Lívia. Ela ainda sentia que ele, assim como sua mãe, a havia abandonado quando ela mais precisava, mas ele era o único vestígio de sua vida passada, o único que sabia quem ela realmente era. Eu preciso que você mantenha o segredo absoluto sobre meu lúpus, Lívia exigiu. Absoluto, Mateus prometeu. Nos dias que se seguiram, Mateus se infiltrou em sua rotina. Ele não apenas catalogava obras de arte, ele a forçava a comer, a tomar seus medicamentos e a descansar. Ele era o seu escudo contra a pressão social de Alexandre, que a olhava cada vez mais com impaciência. Aos poucos, a amizade quebrada começou a se remendar, mas com uma ressalva. Lívia jamais mencionava a mãe, Aurora. Enquanto a ajudava a descansar após uma infusão de imunossupressores, Lívia finalmente se abriu sobre a traição da mãe. Ela disse que eu estava vendendo minha alma, mas ela vendeu a minha vida para salvar um monte de tijolos. Eu vou perdoá-la? Nunca. Vou usar o dinheiro para me vingar da Betina. Mas ela não estará nessa casa. Mateus ouviu com o coração partido, percebendo que o ódio de Lívia por Aurora era mais profundo do que ele imaginava. Ele não podia revelar que Aurora havia sacrificado seu último bem para enviá-lo para lá. O segredo era necessário para manter a confiança, mas era mais uma traição silenciosa. Enquanto cuidava de Lívia, Mateus usava as noites para sua verdadeira missão. Ele descobriu que o sumido contador, o Sr. Souza, tinha um filho que vivia em Nice. A esperança se acendeu. Com a ajuda das conexões discretas do Dr. Fonseca, Mateus conseguiu localizar o filho do contador, o Sr. Souza Júnior, em Nice. Ele pegou o trem na manhã seguinte, sem avisar Lívia, sob o pretexto de buscar um raro manuscrito. O encontro foi tenso. Souza Júnior, um homem desconfiado, não queria se envolver. Meu pai sumiu para evitar problemas com a Betina, Souza Júnior disse, baixando a voz. Ela é implacável. Ela chantageou meu pai para que ele assinasse a transferência do seguro de vida para o nome dela. Mateus sentiu um frio na espinha. Chantageou? Com o quê? O Marcelo tinha um segredo. Souza Júnior revelou, olhando para os lados. Uma dívida de jogo colossal que ele vinha escondendo de Aurora. Ele usou o seguro de vida como garantia de um empréstimo com agiotas perigosos. Quando Betina descobriu, ela usou isso para forçar Marcelo a transferir o seguro para ela, prometendo liquidar a dívida, para que a reputação dele não fosse manchada perante Aurora e Lívia após sua morte. O plano de Betina era mais frio do que imaginavam. Ela não só roubou, ela encobriu a verdade para ganhar o controle total do patrimônio. Então Betina prometeu proteger o segredo, mas roubou o dinheiro? Mateus perguntou, a fúria borbulhando. Exatamente. Ela liquidou parte da dívida, mas transferiu o resto para si, usando uma cláusula de emergência no testamento antigo. Souza Júnior explicou. Meu pai tem as cópias dos documentos originais, provando a coação e o desvio, mas ele está escondido. Mateus voltou a Mônaco com a certeza de que a vingança era justificável. Ele tinha a prova da traição de Betina e o motivo pelo qual ela precisava do controle total. A grande ironia era que Aurora,
Havia se culpado por uma perda que tinha raízes na vida secreta de Marcelo e na ganância de Bettina. Na mesma noite, Alexandre chamou Lívia ao seu escritório, visivelmente impaciente. Seu amigo Mateus está sendo útil, mas você está faltando a muitos eventos. Alexandre disse friamente. O conselho está preocupado. Se você faltar a mais 3 eventos de gala neste mês, a cláusula de doença grave e incapacidade será acionada, e o contrato será anulado. Eu farei o meu melhor, Alexandre, Lívia respondeu segurando a dor. Seu melhor não é suficiente, Lívia. O divórcio será assinado sem o fundo fiduciário e você terá que devolver a quantia adiantada. Avise sua mãe. Lívia sentiu o pânico. Seus sonhos de vingança estavam prestes a ser destruídos e a casa da mãe estaria novamente sob ameaça. A pressão de Alexandre levou Lívia ao limite. Ela percebeu que a única maneira de salvar a casa e garantir seu tratamento era acelerar o plano de vingança contra Bettina. Ela precisava da ajuda de Mateus, mas ele precisava saber o preço real da hipoteca. Em uma tarde tranquila, Lívia confrontou Mateus. Você não está aqui por acaso, Mateus. Você e minha mãe. O que ela te prometeu? O que é que vocês estão escondendo? Mateus sabia que era hora de arriscar tudo. Ele revelou a verdade sobre a dívida da hipoteca, o ultimato de Bettina e o desespero de Aurora. Sua mãe não queria te vender, Lívia. Ela estava entre salvar você de um futuro falido e salvar a casa, a única coisa que restava do seu pai. Ela fez a escolha errada, mas ela agiu por desespero. Mateus explicou, a voz embargada. Lívia absorveu a informação, mas sua raiva não diminuiu. Isso não muda o fato de que ela me traiu. Ela me trocou por um imóvel, Mateus, e ela mentiu. Ela me abandonou. Ela vendeu o piano, Lívia. O piano que seu pai deu a ela, a última coisa de valor sentimental que restava, para pagar a minha passagem para cá. Ela está em casa, sozinha, sem joias, lutando contra a Bettina e morrendo de arrependimento por ter te perdido. Ela não queria me contar sobre o roubo para não te estressar. O sacrifício final de Aurora atingiu Lívia como uma bomba. Não era apenas a casa, era a vida de Aurora que estava sendo consumida pelo conflito familiar. O ódio de Lívia começou a se misturar com uma dor lancinante de culpa e pena. Se ela vendeu o piano para te trazer, por que você não me contou a verdade sobre o contrato antes? Lívia questionou, a amizade quebrada ainda dolorosa. Porque você estava doente e obcecada pela vingança. Eu precisei ganhar sua confiança para cuidar de você primeiro. Mateus confessou, estendendo a mão para ela. Eu te abandonei pela raiva. Sua mãe te abandonou por desespero. Mas a verdadeira traidora está em Petrópolis. Lívia finalmente aceitou a mão dele. O que você encontrou sobre a Bettina? Mateus revelou as provas da coação e o segredo da dívida de Marcelo. Precisamos que o Sr. Souza testemunhe para provar a conspiração e a má-fé. Se conseguirmos, a indenização de Bettina paga seu tratamento, o divórcio e garante a casa de vez. O plano de vingança agora tinha um objetivo mais nobre: justiça e perdão. Lívia e Mateus sabiam que precisavam agir rápido. Alexandre estava prestes a anular o contrato, e o Sr. Souza ainda estava desaparecido. Em um golpe de sorte e estratégia, Mateus conseguiu encontrar o Sr. Souza em um pequeno vilarejo espanhol e o convenceu a testemunhar. O ex-contador, consumido pela culpa, concordou em retornar a Petrópolis para enfrentar Bettina. O plano de Lívia era forçar Bettina a ir a Mônaco. Lívia enviou um e-mail a Bettina, copiando Alexandre e o doutor Fonseca, alegando que estava morrendo e que, sob os termos do contrato, se morresse antes do divórcio, todos os bens de Alexandre seriam congelados até que a situação legal fosse resolvida, o que prejudicaria a fusão. Bettina, desesperada para proteger seus interesses e garantir que o dinheiro da fusão fluísse para suas mãos, ela tinha investimentos indiretos, voou imediatamente para Mônaco. O confronto aconteceu na cobertura de Alexandre. Bettina estava ali, exigindo que Lívia assinasse um termo de anulação de casamento antes que morresse. Você tem que assinar, Lívia. Eu não posso esperar que você morra e congele os fundos. Bettina sibilou, sem perceber que estava se incriminando.
De repente, Alexandre entrou na sala. Ele havia ouvido tudo. Não será necessário, senhora Menezes, Alexandre disse, sua voz de empresário voltando. Nossa fusão foi selada ontem à noite. Eu não preciso mais do casamento de fachada. Mas eu sou um homem de negócios e detesto perdas, principalmente perdas morais. Alexandre revelou que desde que descobriu sobre o lupus, havia contratado uma equipe de investigadores. Ele não queria apenas se proteger, mas se livrar do drama da família de Lívia. Eu sei sobre a hipoteca, o seguro de vida e o roubo das joias, Alexandre declarou. O Dr. Fonseca já está com as cópias dos documentos da coação. Você não irá prejudicar a Lívia, e você não irá prejudicar a imagem da minha família. Betina gritou, apanhada em sua própria teia de aranha. Ela ameaçou expor a farsa do casamento. Pode expor, Alexandre sorriu. Eu não preciso mais dela. Mas se você o fizer, eu garanto que cada jornal terá a manchete. Magnata desmascara fraude de irmã e salva herdeira de venda por dívida. A tensão da cena foi demais para Lívia. Ela desabou em uma crise de lupus, caindo inconsciente no chão de mármore. Betina foi forçada a fugir. A vingança estava selada, mas a um custo altíssimo para a saúde de Lívia. A crise de Lívia foi grave. Ela foi levada às pressas para o hospital. Mateus ficou ao seu lado, atormentado. Alexandre foi ao hospital. Não por amor, mas por respeito ao contrato e por uma estranha admiração pela força de Lívia. Ele havia vencido a fusão e o drama havia acabado. Ele poderia simplesmente se divorciar e seguir em frente. Mas ele não o fez. Eu sou um homem de palavra, Alexandre disse a Mateus no corredor do hospital. O contrato foi quebrado por causa da doença dela, mas o divórcio não será sem o fundo fiduciário. Eu garanto os 5 milhões. Mateus ficou chocado. Por quê? Você não a ama? Não. Alexandre respondeu friamente. Mas eu não sou a Betina. Ela merece essa chance. E a vingança dela agora é legalmente possível. Use esse dinheiro para pagar o melhor tratamento do mundo para o lupus e o resto para lutar contra a tia. O sacrifício de Alexandre, motivado por seu próprio código de honra e ódio à desonestidade, foi a maior esperança de Lívia. Mateus ligou para Aurora. Ela viajou imediatamente para Mônaco, usando o último dinheiro que tinha. O reencontro no hospital foi o momento mais doloroso da história. Lívia, fraca e conectada a aparelhos, abriu os olhos e viu a mãe chorando ao lado da cama. Eu te perdoo, mãe. Lívia sussurrou, a voz fraca, mas resoluta. Eu te perdoo por ter me abandonado. Eu vi o que a Betina fez com você. Eu sei que foi desespero. A Aurora desabou, finalmente livre do peso da culpa e do arrependimento. Eu te amo mais do que aquela casa, Lívia. Eu sinto muito. Eu vou consertar isso. O abandono estava desfeito pelo perdão. O divórcio foi assinado na cama do hospital, amigável e silencioso. Alexandre cumpriu sua promessa. Lívia finalmente tinha os recursos para o tratamento e a força emocional para lutar. Meses depois, Lívia estava em remissão. O tratamento em uma clínica de ponta, pago pelo fundo fiduciário de Alexandre, havia controlado o lupus. Ela e Mateus voltaram para Petrópolis. A primeira coisa que fizeram foi usar o dinheiro e as provas do Sr. Souza e de Alexandre para iniciar a batalha legal contra Betina. O processo foi rápido. O roubo das joias, a coação na transferência do seguro e a má-fé no testamento foram expostos. Betina perdeu a herança de Marcelo e enfrentou acusações criminais por fraude e extorsão. A injustiça havia sido revertida. Lívia e Aurora se reconciliaram por completo. Aurora, livre da culpa e do arrependimento, voltou à sua loja de antiguidades com um novo vigor. Com o dinheiro recuperado da herança de Marcelo e o fundo fiduciário, Lívia comprou a casa de volta, pagando a Aurora o valor simbólico do piano que ela havia vendido. Mas Lívia não ficou na casa. Esta casa foi o preço da nossa traição e o preço da sua culpa, mãe, Lívia disse a Aurora, carinhosamente. Ela é sua para sempre. Mas eu preciso de um novo começo. Lívia comprou um pequeno ateliê em Florença. Ela e Mateus, cuja amizade estava restaurada e que agora era um amor profundo e maduro, viajaram juntos. Mateus se transferiu para uma universidade próxima
E Lívia finalmente pôde estudar restauração de arte, não por dinheiro, mas por paixão. Em uma tarde ensolarada em Florença, enquanto Mateus a ajudava a preparar uma tela, Lívia sorriu. Eu te abandonei por dinheiro. Você me abandonou por raiva. Minha mãe me abandonou por desespero. Todos nós erramos, mas encontramos o caminho de volta. O sonho destruído de Lívia foi reconstruído em terras estrangeiras, em uma vida simples e rica em afeto. O preço da hipoteca havia sido a perda temporária de seu futuro, mas o resultado final foi a redenção, a esperança e um amor verdadeiro, livre das amarras do luxo e da traição.